Olha, gente, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, atesta, dos 3 milhões e 300 mil alagoanos, mais da metade, 1 milhão e 600 mil, neste momento, não tem o que comer, não sabe o que vai dar para de refeição, quantas refeições vai poder dar para os filhos. É situação de extrema vulnerabilidade social. Esse é um nome bonito para se definir extrema miséria. E agora, com essas chuvas, mais de 1.000 milímetros em 2 meses, isso era esperado para mais do que o ano inteiro. Nos últimos 3 dias, 75% da quantidade de chuva que caíram era para 2 meses. Os rios, Paraíba, Mundaú, todos os riachos que andavam secos, todos transbordaram. Todas as regiões, Sertão, Agreste, Zona da Mata, os mais pobres sofrem neste momento. O meu entrevistado de hoje, Rogério Dias, ele é presidente da Central Única das Favelas de Alagoas, a CUFA, que tem prestado um relevante serviço ao país inteiro, nasceu no Rio de Janeiro e está se espalhando pelo país inteiro como a última opção dos miseráveis. Rogério, muito obrigado por sua presença aqui. Apesar da expressão forte, a CUFA é a última saída para quem está na miséria hoje? Arnaldo, obrigado pelo convite mais uma vez. A CUFA tem sido, sim, a última opção onde as pessoas podem recorrer, e não só pelo trabalho que ela presta socialmente, mas porque ela está dentro da comunidade. Ela é acessível. Então, as lideranças da CUFA são pessoas onde comuns. Onde o Estado não chega, vocês estão lá. Exatamente. Por exemplo, o Estado desenvolve políticas para auxiliar as pessoas que estão sofrendo com as enchentes. Mas o Estado não tem a mesma capacidade que a gente tem de identificar as pessoas. Por exemplo, quantas pessoas que estão dentro das regras para receber o auxílio-chuva não receberam? Eu tive uma informação do UOL, tá aí em toda a rede nacional, tá, que nós temos hoje, parcialmente, algo em torno de 50 mil desabrigados e desalojados em mais de 50 municípios. Esse número é muito maior, muito maior. É verdade que as pessoas estão invadindo as escolas em busca de alimentos? Na verdade, em busca de abrigo e em busca do Estado, né? Porque quando você invade uma escola, você está invadindo um pedaço do Estado ali. É em busca disso que elas vão, né? É em busca da institucionalidade que pode salvá-la. Não, no geral, as escolas estão receptivas. Elas estão abrindo, né? Vendo a situação. Sim, estão receptivas. Alguns lugares foi desespero mesmo. As pessoas estavam ali, a casa, sabe, invadiu a casa, e aí vem o frio, e aí vem a fome, e aí vem o desamparo. São os pontos mais críticos que vocês identificaram? Olha, toda a região da Lagoa, que vem, né? Desde o Rio, Mundaú, Paraíba, até... não sei se você viu as imagens de Marechal, são imagens assim, tipo... Eu fiquei impressionado pela correnteza, né, pela correnteza, passando no teto, né, das casas. E arrancando, né? Levando. E a força da água, ou seja, não é só o fato, como por exemplo, nessa região aqui da Lagoa, a lagoa sobe, dá tempo de você ir correndo, tirando umas coisas e tal. Quando ela desceu ali em Marechal, ela vai para uma correnteza avassaladora. Tem que sair mesmo. Correr e se salvar, né? E a gente teve... quando a gente percebeu que era barra pesada, imediatamente a gente fez uma reunião de emergência com as lideranças da gente no estado todo. E a CUFA hoje está nos 102 municípios? Não está. A CUFA está hoje em 26
5 municípios apenas. Dentro de... Vamos dizer, eu sei que são comunidades, a expressão correta, mas nós estamos falando assim, que comunidades são essas? Não são favelas mesmo. Eu acho que o termo favela, é bom a gente falar da palavra, né? Porque favela, ela vem de uma planta... É uma planta que se usava lá na década de 30, né? Nos morros do Rio de Janeiro, por isso se deu o nome favelado. Na verdade, essa planta, em Canudos... Já tem a favela. Porque na Bahia, naquela região, a planta favela é utilizada para muitas coisas. Sim. Para alimento, para remédio. Só que era onde os soldados que estavam esperando o soldo, já que eles foram lá enfrentar Canudos, ficaram desamparados pelo... Comiam favelas. Aí eles ficavam morando lá nessas faveleiras. Onde tinham as favelas. Aí quando eles vão para o Morro da Providência, no Rio de Janeiro... É verdade. Aí foi com essa coisa, os favelados, né? Então, enfim, aí vai sendo construída a ideia da favela e tal. E diga-se de passagem, alguns nordestinos que foram fazer a malha ferroviária do Rio de Janeiro, né? E se ocuparam ali no Morro da Providência mesmo. Isso, que é ali, a favela... Mas quer dizer... A favela como a gente conhece esse termo que... Não é uma coisa pejorativa, que né? significa um local onde não tem saneamento básico adequado, não tem iluminação, onde tem uma ausência do Estado, né? Para uma infraestrutura básica para você ter um bem-estar social. Então, isso hoje é o que caracteriza a favela. No IBGE não, acho que no IBGE mesmo, classifica como conglomerado subnormal. Aglomerado subnormal, alguma coisa assim. Ou então dá esse nome bonito, né? Extrema vulnerabilidade. No caso das pessoas que estão passando fome, que moram nesse aglomerado subnormal, que é como eles identificam lá, né? O que acontece também é que a gente precisava desconstruir. Eu tinha, no começo, antes de eu entrar na CUFA, eu tinha uma resistência com o nome favela, até eu entender, aí já dentro da CUFA, eu mesmo chamava comunidade, hoje eu chamo favela, porque... Sabe o que acontece com o nome? É o seguinte, você começa dizendo a favela da comunidade. Depois a comunidade vai virar pejorativa, você vai arrumar outro nome. Sabe, tipo, quando você diz favela, assim, somos favela, sim. Somos favela, nós somos a potência desse país, somos trabalhadores, nós somos... tem dados incríveis de quantos bilhões a favela movimenta em negócios. Que é levantado... E nesse momento, eu fiz uma matéria nesse final de semana dizendo isso, que os municípios de Alagoas, eles estão arrecadando muito dinheiro com a inflação, porque tudo aumentou, eles arrecadam no tributo, ICMS, tudo o preço disparou. Então, eles aumentaram. Por outro lado, a miséria está em alta. Essa contradição. A CUFA trabalha com essa contradição? Sim, inclusive o Celso Ataíde, ele emplacou um termo aí novo que é chamado quarto setor. Que é o setor da favela, porque é um olhar, aí é uma coisa muito particular do Celso, porque é um olhar que ele traz da favela como uma potência econômica do país. Porque está a força produtiva, força criativa e eu digo que a energia pulsante do país está dentro das favelas. Não tem ninguém que trabalha aqui, onde a gente está agora, que não tem, duvido que não tenha aqui morador de favela trabalhando aqui. Impossível não ter. É impossível. Nesse prédio aqui tem... Alguns favelados. Tem, com certeza tem. Pode chamar a comunidade, pode chamar o que quiser, mas que tem favelado aqui, tem, como tem 1.600.000 passando fome. 1.600.000, é metade da população. Metade da população alagoana. É um dado assustador. Esse é o número oficial. O oficioso, você pode chegar a 2 milhões. E aí eu fico pensando, né? Aí são coisas que a gente precisa levantar algumas questões, que, por exemplo, o FECOEP. Antes de chegar no FECOEP, eu quero conversar muito sobre o FECOEP, porque o FECOEP tem sido moeda de política eleitoreira. O que a gente observa nas áreas, nas comunidades, que nós estamos definindo com clareza, que são as favelas, as encostas dos morros, as margens dos rios, é que não tem o Estado não está ali. E agora, nesse momento de chuvas e desespero, o Estado chegou? O Estado chega, né? Paliativo. Mas não tem a capilaridade, porque não tem... por exemplo, a primeira coisa que você pensa que o Estado faria, ele é organizar a sociedade civil em torno de uma frente. Por quê? Como por exemplo, que eles vão ter a informação de um local na pescaria, por exemplo, numa grota que o pessoal se isolou porque a água cortou
no meio um pedaço, dividir um pedaço e o pessoal ficou isolado do outro lado. Essa comunicação, quando o governo se articula com a sociedade civil, ele vai estar na ponta. Ele vai ter, porque o que é que faz uma gestão funcionar bem? É a capacidade de informação eficiente e rápida. Então, você está aqui querendo resolver um problema. E aí, lá na Grota do Cigano, lá no Vegel, lá na Rua do Arame, na Grota do... Não tem uma articulação. Tal, tipo assim, se você tem essas informações de lá, você tem como você traçar um plano efetivo e ter mais sucesso na ação, socorrer as pessoas com mais... com eficiência mesmo, de conseguir resolver a situação da pessoa. Então, por exemplo, quando a água começou a subir, o que aconteceu? Muita gente começou a tirar um caminhão, a gente correu atrás também, muita coisa para tirar. Nesse momento, por que o Estado não agiu nesse momento? Tinha um lugar para receber as pessoas? Não, e por que não agiu nesse momento? Porque quanto dos bens das pessoas, que eu acabei de ouvir um áudio do amigo meu, ele falando, rapaz, perdemos tudo, cara. Tudo. Rogério, sabe o que é tudo, velho? Tudo. Não tem mais nada, meu irmão. Sabe, tipo... E aí o Estado vai chegar quando? Como? A gente viu na cheia de 2010, atabalhoadamente, nós vimos aí a construção de milhares de casas que não era entregue o saneamento precário. O que se tem de estratégia para evitar que isso vai se repetir daqui a 10 anos de novo? Porque isso é cíclico. Pois é, e se tivesse... E te emociona, né? Se tivesse articulado, cara, tinha salvado muita coisa, muitas pessoas. Nós perdemos, nós temos notícias de 2 mortes, né? Isso. Mas muita gente perdeu tudo. Alguém da sua família perdeu? Muitos amigos. Perderam todos os seus bens? Amigos mesmo, de morar, né, da região, né, de viver junto e tal. E, tipo, é batalha, né? Construir sua casa, para seu guarda-roupa, sua... E o Estado ausente? Eu digo que o Estado não é só ausente, ele não é inteligente, ele não é rápido, porque, como eu estava falando, se ele tivesse conectado, quando ele previu, porque não era uma coisa imprevisível, não. A quantidade de água que caiu, ela ia passar para cá. 1.000 milímetros que vem sendo anunciado há 3 Ou seja, vai meses. chegar, a água vai subindo. Então, tipo, se tivesse articulado com a sociedade civil, com galpões, líderes comunitários, os líderes comunitários estão na ponta. Aquela senhorinha ali, analfabeta, líder da CUFA, lá da grota, sabe, do Pau d'Arco, ela tem um conhecimento que o Estado, se tiver inteligência, se ele trabalhar com inteligência, ele poderia ter salvo... Ó, a gente sabia que ia subir. Todo mundo sabia. É? Então, tipo, por quê? Por que não fez um... Foi uma tragédia anunciada. Ninguém foi pego de surpresa. Agora, o Estado não se preparou para abrigar, né? Se tivesse articulado, ó, pessoal, tem uma catástrofe em andamento. Vamos construir. Vamos fazer o seguinte, chamar o exército, chamar o bombeiro, vamos para os caminhões, vamos minimizar os prejuízos, vamos planejar onde o pessoal vai ficar. Essa foi 1.000 milímetros, vai descer essa água, está vindo de Pernambuco para cá. Chovendo até o final do mês. Ainda tem, então, teria salvo, olha, caminhões, bens, né? Teria salvo bens, que é significativo para alguém. Você compra no cartão uma geladeira e passa um ano pagando. E vai tudo na água. De repente, um ano você comprou, eu sei como é para um favela montar sua casinha. Sabe, quando você consegue comprar a cama, a beliche, você vai comprando de pedaço, aí de repente, pô, só falta para completar a casa, faltava uma maquinazinha de lavar. Aí você compra, o outro já está, a estante já está derrengando, você pô, falta. De repente você está montando sua casinha, está armadinha, a família está com dignidade, porque... Rogério. E aí, de repente, você perde tudo. Rogério, existe no estado de Alagoas, que foi criado em 1999, um fundo de combate e erradicação à pobreza. Ninguém sabe quanto tem em dinheiro. Estima-se R$1 bilhão. Alguém na favela está recebendo essa ajuda? Você vai responder daqui a pouco. Só um minutinho.